Fala aí, galera. Caraca, velho, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que deu tempo pro meu cabelo crescer e eu acho que eu não sei mais como fazer isso. Mas simbora voltar. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Você já planejou ou desenvolveu alguma feature nova ou desenvolveu algum aplicativo completamente do zero e ficou pensando como você poderia melhorar esse processo, como é a melhor forma ou como é a forma que outras pessoas fazem isso? Ou até mesmo você nunca fez, você nunca desenvolveu um aplicativo do zero, você nunca desenvolveu o seu próprio projeto e você quer saber um pouco como é de todo esse passo a passo? Fica comigo que nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um pouco de como eu estou desenvolvendo uma nova funcionalidade dentro do aplicativo que eu tenho desenvolvido e eu quero levar vocês junto comigo nessa jornada. Para quem aí não tá ligado, eu estou desenvolvendo um aplicativo chamado Ascente, que é um aplicativo de desafios voltado para o desenvolvimento de disciplina das pessoas que quiserem aí melhorar um pouco o seu foco, a sua disciplina, a sua capacidade de seguir uma rotina com desafios e atividades específicos dentro do seu cotidiano. E eu coloquei até na aba comunidade se vocês queriam que eu trouxesse um vídeo sobre o desenvolvimento desse aplicativo e eu passei um tempo aí, o desenvolvimento já está um pouco avançado, mas tem uma feature nova que eu quero desenvolver e eu quero desenvolver ela junto com vocês desde o início, desde o planejamento, desde a ideação até a implementação dentro da aplicação. Mostrar um pouco para vocês desses passos, de como eu faço a ideação, de como eu faço o protótipo, de como eu implemento isso dentro do meu aplicativo. De modo geral, eu dividiria essa parte de implementação de software entre 4 etapas, entre 4 processos diferentes, que seriam de criação de requisitos, modelagem, implementação e validação. E essas 4 áreas são sequenciais, então a gente precisa fazer uma após a outra, só que cada uma dessas áreas por si só são áreas muito grandes. Então se pegarmos, por exemplo, a parte de requisitos, temos aí requisitos funcionais, requisitos técnicos e diversos outros tipos de requisitos para uma aplicação. Na parte de modelagem, vamos ter ali a modelagem da arquitetura, criação de casos de uso, diagramas de classe, diagramas de componentes e diversas outras coisas em cada uma dessas áreas. E se você trabalhar numa empresa, principalmente se for uma empresa maior, você não vai trabalhar nos 4 processos de uma vez dentro de uma equipe. Normalmente cada equipe vai ser responsável por uma ou no máximo 2 coisas, mas se você está numa equipe menor ou se você é uma equipe, provavelmente você vai ter que fazer todos esses processos. Ou, dependendo da sua situação, não faz sentido também você fazer todos os processos como se você fosse uma grande organização ou uma grande empresa. Então, por exemplo, se você tem um perfil técnico, talvez faça sentido de você já descrever os requisitos de uma forma um pouco mais técnica para você economizar um pouco de tempo e não ter todo esse processo demorado, já que você não tem uma equipe tão grande para estar lidando com tudo. Assim como também no processo de modelagem, talvez não faça sentido você fazer todos os diagramas, inclusive nem faz sentido você fazer todos os tipos de diagramas para um software só. Mas para desenvolver alguma funcionalidade, talvez seja interessante você esboçar algum diagrama específico para você ter uma noção daquilo que você precisa desenvolver. Então, tendo em vista assim um pouco do que são os processos para o desenvolvimento de software, divididos aí em 4 etapas diferentes, ou em 4 fases diferentes, deixa eu mostrar um pouco agora do que temos hoje dentro da aplicação Ascente. Então estamos nós aqui com o código do nosso aplicativo e o nosso aplicativo em execução, rodando aqui do lado. Faz inclusive um bom tempo que eu não utilizo ele, focado em alguns outros projetos que eu estou no momento. Mas o aplicativo ele tem essa cara aqui inicialmente, a partir do momento em que você faz o seu login, ele mostra o seu nome, ele mostra o desafio no qual você está participando no momento, que no caso seria esse Monkey Mode aqui, e os desafios que estão disponíveis na plataforma, né? E esses desafios aqui são cadastrados atualmente por mim e eles estão dentro da base de dados do aplicativo. E a funcionalidade que eu quero desenvolver, inclusive, é que as pessoas possam adicionar os seus próprios desafios, torná-los privados para que somente elas possam estar se inscrevendo e participando e fazendo esse desafio, ou que elas coloquem em público e outras pessoas possam ver também os desafios apresentados aqui na lista. Mas de forma geral, as pessoas podem se inscrever e participar, embarcar, como é chamado dentro do aplicativo, em algum desses desafios. Podemos ver aqui que ele tem, após o momento do embarque no desafio, ele vai aparecer aqui todos os dias. Esse é um desafio de 365 dias, ele é um desafio do tipo rei. Se você ver aqui, ele tem o desafio do tipo peão, o desafio do tipo torre e o desafio do tipo rei, que é de acordo com o nível de dificuldade do desafio. E ele vai tendo a porcentagem de conclusão, o dia que você está atualmente, e você pode ver aqui uma lista completa com todos os dias de desafio. E ele funciona basicamente vindo até aqui, preenchendo as atividades que você já realizou naquele dia e salvando. Você pode também finalizar todas e ele já vai ali
salvar todas automaticamente como finalizadas. Você também tem o seu perfil, onde você pode colocar alguma frase, sair, você pode deletar a sua conta, e ao visualizar seu perfil você pode ver os desafios que você já concluiu e quando você concluiu ele, com também ali uma listinha informando quantos desafios de cada tipo você concluiu. Como citado anteriormente, para iniciar o processo eu defino as especificações da funcionalidade ou do sistema que eu planejo desenvolver. Normalmente eu utilizo o Notion para fazer essa descrição das minhas funcionalidades. Nesse passo eu tento pensar de um modo um pouco mais geral naquilo que eu desejo que seja desenvolvido e o que eu espero que os usuários tenham em mãos quando tudo estiver finalizado. Dando exemplo de especificações que eu descrevo normalmente quando estou pensando e desenvolvendo essa fase para a funcionalidade nova que nós iremos desenvolver aqui nesse vídeo, eu escrevi o seguinte: é necessário que todo desafio público criado por usuários possibilite que os outros usuários embarquem da mesma forma como embarcariam em um desafio criado pelo sistema. Na parte de modificação e exclusão eu adicionei 3 diferentes requisitos. Um desafio privado pode ser excluído pelo usuário que o criou. Um desafio privado pode ser modificado pelo usuário que o criou. E desafios públicos não podem ser alterados ou excluídos, e isso será informado no momento da criação de um desafio. Esses são apenas alguns exemplos de alguns requisitos que eu descrevi para essa funcionalidade de criação de desafios dentro do aplicativo, mas podem ter muitos outros e dependendo do tamanho da funcionalidade ou da sua aplicação, isso pode ter uma lista muito maior do que o que eu citei aqui no momento. Mas a partir do momento em que temos isso bem definido e os requisitos estão muito claros daquilo que a gente deseja ter no nosso produto final, a gente pode partir para a nossa próxima fase. De que consiste essa segunda fase? Nesse momento, vamos utilizar as especificações para criar modelos ou definir algo de modo um pouco mais técnico. Eu costumo dizer que seria trazer à vida os requisitos sem ter que escrever códigos. É nessa etapa onde se definem arquiteturas, diagramas são criados, designs são feitos. Eu particularmente utilizo essa fase para criar os protótipos, apesar de não ser nenhum designer, e crio alguns diagramas e descrevo casos de uso com um pouco mais de detalhes para ter muito claro o que a minha aplicação ela precisa fazer. Eu considero essa fase extremamente importante, pois é ela quem irá direcionar e definir toda a etapa seguinte, onde nós iremos realmente partir para o código. Não dá para definir exatamente e dizer que você precisa criar tais diagramas e fazer tais coisas nessa fase, mas depende muito do seu perfil e daquilo que você planeja desenvolver e que você encontre aquilo que fica mais claro e que melhora o seu processo para que você consiga fazer da melhor forma possível e se direcionar também da melhor forma para as fases seguintes que você precisará passar. Então, eu aconselho que você busque um pouco sobre diagramas, sobre modelagem de software, sobre arquitetura, para que você possa definir aquilo que você vai fazer nessa fase e o que se encaixa melhor no seu perfil. E chegamos finalmente na parte do código. Talvez você possa olhar para todas as últimas fases e imaginar que sejam um desperdício do seu tempo. Mas eu garanto a você que se as outras 2 fases forem bem planejadas, irão te fazer economizar um tempo valioso aqui, sem precisar refazer, desfazer ou repensar muito depois de já ter começado a escrever o seu código. Sem um planejamento adequado, é muito comum termos que em determinado momento ajustar uma boa parte da estrutura da aplicação ou de uma funcionalidade por ter faltado algo ou uma coisa nova ter sido pensada que deveria ter sido planejada com um pouco mais de antecedência nas fases anteriores. A fase de codificação em si é colocar a mão na massa, escrever códigos pensando sempre na escalabilidade do seu projeto e buscando aplicar os conceitos de código limpo sempre que possível. Um conceito que cada dia mais eu tenho tentado aplicar é o KISS, Keep It Simple and Small, ou para os mais íntimos, Keep It Simple, Stupid. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar um pouco mais sobre isso e como aplicar isso dentro da programação. Por último, mas não menos importante, temos a fase de validação, onde iremos testar o que foi criado para garantir 2 coisas: que o código escrito está funcionando como deveria e se o que está desenvolvido é o que realmente era pretendido de início. A primeira parte é importante em todos os contextos. Como desenvolvedor, você precisa se certificar que os códigos que você escreve realmente estão funcionando e não tem bugs. Ou pelo menos não tem aqueles bugs mais óbvios e comuns do cotidiano. Sem bugs é impossível. O segundo tipo de garantia normalmente está mais associado ao contexto de um software por demanda, como de um freelancer, por exemplo.
onde você precisa validar com o usuário final ou cliente que aquilo que foi entregue é realmente o que era esperado. De forma geral, é isso, galera. Espero que a explicação tenha ficado clara e auxilie vocês a terem uma boa organização nas suas implementações. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e diz aqui nos comentários se vocês fazem algo muito diferente disso que eu fiz. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.